Vamos dar início aos nossos trabalhos pela prece. Querido amigo e mestre Jesus, que a tua presença se faça entre nós uma vez mais, Senhor, acalmando a nossa intimidade, abrindo o nosso entendimento, para que melhor possamos aproveitar a lição desta noite, que há de nos trazer paz ao coração nesses dias agitados que vivemos, quando tanta dor, tanto sofrimento se espalha pelo mundo, em guerras, em criminalidade, em tristezas de toda ordem, Senhor. Valemo-nos da tua presença para nos acalmarmos, buscarmos o equilíbrio e darmos sequência, na medida do possível, às nossas obrigações e aos nossos compromissos. Nesta noite, Senhor, rogamos uma vez mais a tua assistência para a nossa palestrante, para que a mensagem possa chegar até nós, de forma a assimilarmos e levarmos conosco um pouco mais de entendimento e de paz. Que a tua presença se faça uma vez mais entre nós, nesta noite e por todo sempre, Senhor. Que assim seja. A palestra de hoje está a cargo da nossa Marie Chantal Eisenbach, nossa companheira, uma das fundadoras da casa, uma trabalhadora de 30 e tantos anos nascer, já desempenhando toda a atividade possível, né, Marie, dando a sua colaboração, mas principalmente ela que hoje tem o cargo de diretora doutrinária da SER, principalmente nessa área de palestras, de atendimento fraterno e de orientação a nós e a todos aqueles que aqui aportam em busca de uma palavra de consolo e de uma orientação. Então vamos ouvir nossa Marie Eisenbach. Boa noite a todos. Que Jesus possa nos envolver no seu clima de paz e de fraternidade. Aproveitando que nós estamos, com o Natal chegando, eu resolvi pesquisar alguma coisa para trazer aqui para nós refletirmos. E procurando no livro A Caminho da Luz, psicografia de Chico Xavier, onde o Espírito Emmanuel faz uma consideração sobre todos os povos, e chegou no capítulo 12, ele fala sobre a vinda de Jesus. E ele escreve assim: começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Vou ler de novo. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. E a primeira pergunta que me veio à mente, quando a gente começa a estudar o Espiritismo, quando a gente se propõe não só a ler, mas a estudar, eu fiquei me perguntando o que significa a maioridade espiritual na Terra que ele se refere. Como que seria uma pessoa que já vive o estado de maioridade espiritual? Emmanuel fala que com Jesus inicia-se essa maioridade espiritual, uma vez que ele traz a exemplificação desse código de fraternidade e amor. Então, se o Senhor veio trazer um código
todo código precisa ser decodificado, não é verdade? Então, por exemplo, se eu recebo uma correspondência, o carteiro leva uma correspondência até minha casa, e é uma correspondência na qual eu preciso assinar que eu a recebi, e ele tocar a campainha e eu não estiver, o que o carteiro vai fazer? Ele vai deixar um aviso na minha caixa do correio, e eu vou ser obrigada a ir até o correio no momento atrasado, né, para poder pegar essa minha carta. Então eu pergunto que esse código é como se fosse essa carta do correio, que foi até nossa casa, nós não estávamos, e que foi lá para o correio e nós temos que ir lá pegar essa carta, né? Para isso a gente tem que ir lá levar o nosso papelzinho. Eu pergunto para cada um de vocês estavam em casa quando Jesus entregou esse código de fraternidade e amor? Gente, ele já faz isso há mais de 2000 anos. Ele entrega esse código não só naquele momento que ele nasceu. Há 2000 anos ele vem entregando esse código. Será que você estava em casa no dia em que o carteiro passou para entregar esse código? Bom, se você estava e recebeu a encomenda, será que você assinou o papel e abriu e desembrulhou aquele código, aquela carta, para decodificar o que estava ali dentro? Porque se ele trouxe um código de fraternidade e amor, esse código precisa ser decodificado. E como é que eu decodifico isso? Aprendendo, estudando, lendo. Então a reflexão de hoje é justamente trabalhar isso, essa maioridade espiritual que Jesus fala, que ele trouxe com esse código de fraternidade e amor, e vou tentar colocar para vocês um exemplo que eu considero de alguém, um apóstolo, Pedro, que passou pela infância e chegou à maioridade espiritual. Mas para começar nossas reflexões, eu vou trazer Lucas capítulo 2, versículos 1 a 7. Diz assim esses versículos: Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. E foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles nas hospedarias. Gente, existem algumas contradições históricas, né? Os historiadores falam com respeito a essa passagem, mas isso não nos interessa para a nossa reflexão de hoje. O que nos interessa lembrar é que Jesus nasceu num momento de crise. E quando ele nasceu, não havia um lugar para ele nascer. Eles acabaram numa estrebaria e o berço de Jesus foi uma manjedoura com palha. Eu pergunto para vocês, se Jesus nascesse hoje, será que ele teria lugar para nascer? Ou ele também teria que ter uma estrebaria novamente? Qual que é a simbologia da manjedoura? No mesmo capítulo do A Caminho da Luz, o Espírito Emmanuel diz o seguinte: a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. A humildade representa a chave de todas as virtudes. E é isso, a primeira lição, essa é a primeira lição de Jesus nascendo na manjedoura.
é dar um exemplo vivo, a cores da humildade. E a gente vê que esse assunto sobre humildade, Jesus trata em vários momentos. Por exemplo, quando ele fala dos bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus, ele está falando de humildade. Quando ele diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir, está falando de humildade. Quando fores convidado a um banquete, a uma festa, a uma reunião, toma o último lugar. E nessa passagem ele diz o seguinte, que se você chegar numa festa e for lá sentar à direita de quem te convidou, porque você acha que você é importante o suficiente para estar sentado à direita, pode ser que quando as outras pessoas cheguem, o dono da casa disse, olha, você me dá licença, você pode sentar lá, porque eu quero que essa pessoa me sente à direita. Então, diz Jesus nessa passagem, que se a gente for convidado, a gente que sente lá no fim, seja o último. Aí, se alguém nos convidar para sentar aqui mais próximo, nós não passaremos vergonha. Humildade. Aquele que se humilhar será exalçado, e aquele que se elevar será rebaixado. Exalta a importância dessa virtude para a iluminação humana. E isso, gente, são algumas só das passagens. Nas muitas passagens, Jesus fala dessa humildade, lembrando que é a chave de todas as virtudes. E no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos falam, no capítulo Bem-aventurados os pobres de espíritos, que a humildade é uma das virtudes mais negligenciadas na humanidade. Imagina, a gente sabe que é a chave, né, para a gente abrir aquele código de fraternidade e amor. No entanto, é a mais negligenciada das virtudes. Por quê? Será que é porque a gente não sabe o que é humildade? Eu garanto a vocês que se eu chamasse cada um de nós aqui na frente, no mínimo uns 5 minutos, cada um de nós conseguiria falar sobre humildade. Então, nós não sabemos o que é humildade? Não é verdade. Nós sabemos o que falar sobre humildade. Ao menos a gente tem esse conhecimento cognitivo. A gente sabe o que significa. Mas talvez a gente ainda não consiga vivê-lo como deveria. Na questão 785, Kardec pergunta para os espíritos: qual o maior obstáculo ao progresso? E os espíritos respondem: o orgulho e o egoísmo. A gente sabe que o egoísmo, ismo, o sufixo quer dizer doença. Egoísmo, doença do ego. Nós somos uma humanidade que tem como característica termos o ego adoecido. Pelo quê? Pelo orgulho e pelo egoísmo. O que faz com que a nossa humanidade, nós humanos, tenhamos, em geral, uma baixa autoestima. Como é que uma pessoa que tem baixa autoestima faz para se defender? Ela insufla o seu ego. Insuflando o seu ego, ela torna-se arrogante. Ela gosta de ter os holofotes sobre ela. Ela quer ser reconhecida, validada, amada. Ela tem essa necessidade. E isso faz com que o ego, se agigante. Então nós estamos indo na direção contrária do que Jesus dizia. Jesus falava que nós fôssemos os últimos, que nós deveríamos servir ao invés de ser servidos. E hoje nós vivemos numa sociedade onde o ego faz exatamente o contrário. Nós queremos ser servidos, nós queremos ser exaltados, nós queremos ser reconhecidos. Então isso faz com que a gente esteja na contramão do que Jesus dizia.
No entanto, se a gente pensar bem, uma pessoa que é realmente humilde, mas humilde de coração, de verdade, ela não se importa de ser o último. Ela não liga de ser invisível. Ela não se incomoda, isso não afeta. Ela não se sente diminuída por conta disso. Curioso, né? A pessoa que é realmente humilde, ela não se sente diminuída. Agora, quem não é humilde se sente diminuído, se sente preterido, se sente deixado de lado. Então, são reflexões para nós fazermos sobre quanto que anda a nossa humildade. Na questão própria da 785, mais abaixo diz assim: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. E daí, como eu estava estudando para vir fazer a palestra, eu reparei que, de fato, todo momento, se você pegar o capítulo do Evangelho que fala sobre a caridade, diz a caridade e a humildade, papapá. A caridade e a humildade estão sempre ligadas. Por isso que ela é a chave de todas as virtudes, a humildade. Na questão 895, Kardec pergunta: postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? E os espíritos respondem: o interesse pessoal. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos o admiram como se for um fenômeno. O desinteresse é justamente a humildade em ação. Muitas vezes nós temos muitos atos de caridade, mas a gente ainda tem aquele sentimento, a gente faz a caridade, a gente não quer que a pessoa nos devolva, mas a gente diz, puxa, podia ter agradecido pelo menos, né? Podia ter dado obrigado, né? Estou cobrando. Eu não estou cobrando de volta, mas eu estou cobrando da pessoa. O verdadeiro humilde, dizem os espíritos, ele não se preocupa em receber o obrigado. Ele não está preocupado que a pessoa diga, nossa, como você é uma pessoa boa, hein? Puxa, você é legal, hein? Então são reflexões para nós fazermos. Se nós queremos chegar à nossa maioridade espiritual, termos essa condição de pegar esse código, de codificar a fraternidade e o amor, sabendo que a chave para isso é a humildade, eu preciso começar a trabalhar em cima disso, dentro da minha intimidade. Existe um livro que é do Núcleo de Estudos Psicológicos Joana de Ângeles. O espírito Joana de Ângeles, que psicografa através de Divaldo Pereira Franco, ela tem uma coleção de livros de psicologia, né? Que a gente diz os livros da parte psicológica da Joana. E esses livros são complexos. Então, um grupo de psicólogos escreveu esse livro para auxiliarmos a compreender Joana, né? Então, eles pegam alguns trechos e vão explicando. E no capítulo 7, onde o psicólogo Cláudio Rinassi, acho que é o nome dele, ele escreve que existem, né, ele explicando o que Joana fala, que existem 5 níveis de consciência. Existe a consciência de sono sem sonhos, consciência de sono com sonhos, consciência de sono acordado, consciência transcendência do eu e consciência transcendência cósmica. Não vamos adentrar a isso, mas eu gostaria de citar essas duas últimas, a transcendência do eu e a consciência transcendência cósmica. O que ele diz que são as pessoas que têm a consciência transcendência do eu? São aquelas onde as ações delas já não são mais pautadas no personalismo,
ou naquilo que o coletivo espera de nós. E daí ele faz uma explicação. Quando nós somos, principalmente quando nós somos jovens, isso não quer dizer que não perdure, né? Mas quando nós somos jovens, nós temos muita necessidade de sermos aceitos pelas pessoas. E muitas vezes a gente se permite mudar comportamentos, ir contra até valores que a gente já traz, para que as pessoas nos aceitem. Isso mostra que a minha consciência ainda está muito lá no início. As pessoas que têm essa maioridade espiritual que Emmanuel fala, elas já têm essa consciência de transcendência do eu. Elas já não estão preocupadas com o que as pessoas pensam dela. Elas estão preocupadas em fazer algo para o coletivo, mas não se preocupar com o que o coletivo pensa delas. E daí a consciência, a transcendência cósmica, ele fala que o maior exemplo é Jesus. Então a gente imagina aqui, né, nem preciso explicar o que é Jesus, né, para todos vocês. E hoje nós vivemos num momento da nossa humanidade onde a gente usa muito o Facebook, muito o Instagram, e às vezes a gente fica preso, a gente vê pessoas presas no like, né? No like ali, no curtir. E a gente esquece que quem que curtir, quem que tem que dar like, é Deus que tem que dar like na nossa vida, não os outros. É Deus que tem que dar like. Então, às vezes a gente se preocupa tanto em mostrar para os outros e não se preocupa com o que é importante, que é a nossa essência espiritual. Então, quando a gente atingir essa consciência mais ampliada, mais amadurecida, aí eu acho que nós vamos ter espaço no nosso coração para a humildade verdadeira. E talvez a gente tenha espaço para que Jesus nasça nos nossos corações. Porque Jesus não nascerá nos nossos corações se a gente não decodificar essa carta que ele nos mandou. Se a gente não abrir essa encomenda e nos apossarmos dela, lendo, estudando, refletindo, conversando, conseguindo identificar quais são esses hóspedes horríveis que a gente guarda dentro de nós, que é o personalismo, o egoísmo, a rigidez, né? a mentira, que nós guardamos dentro de nós e que tiram o espaço para que a gente faça do nosso coração uma manjedoura para receber Jesus. Então, o estudo da doutrina espírita, no caso, né, nosso, é de suma importância. Porque a doutrina espírita, quando nós apenas lemos, às vezes a gente não se detém nas palavras, a gente passa. Ai, que bonito! Esquece. A gente precisa refletir mais para poder reter, para que a gente possa pensar, mas meu Deus, por que eu sou assim tão ciumento? Por que eu carrego essa dificuldade? Meu Deus, qual é a raiz disso? Quando eu identifico esses monstros que eu carrego dentro de mim, esses hóspedes indesejados, e eu consigo identificá-lo e procuro a razão de onde ele vem, eu tenho oportunidade de trabalhá-los e talvez extirpá-los e não simplesmente escondê-los e passar adiante, que é o que muitas vezes a gente faz. Vê aquilo, a gente, deixa para lá, né? A gente deixa para depois, sempre deixamos para depois. A procrastinação é a coisa que o ser humano mais faz, né? Procrastina. E agora, num outro capítulo também desse livro, no capítulo 4, por um outro psicólogo chamado Geraldo Campana, ele começa o capítulo trazendo uma frase poética, da maneira poética de Leon Denis, que meu marido adora essa frase, que é que a alma dorme no mineral, sonha no vegetal, se agita no animal e desperta no homem. Aí, voltando para Joana, Geraldo traz a seguinte frase de Joana: compreensivelmente,
após longuíssimo trânsito pelos instintos e reflexos condicionados, o breve tempo em que foi conquistado o pensamento lógico, este ainda não facultou ao Homo sapiens superar os automatismos a que se encontra fixado para melhor agir ao invés de sempre reagir. Então, o que ele vai trabalhar nesse capítulo? Vai dizer que realmente o pensamento lógico é uma conquista que nós fizemos há muito pouco tempo. Então nós temos muito do instinto ainda, e o instinto sempre vai ter conosco, o instinto. Mas nós ainda somos muito instinto e muito pouca razão. Por isso que a gente reage e não age. Então, por exemplo, se você pisar na pata do seu cachorro, o que ele vai fazer? Ele vai, talvez, lhe morder, latir, ele não vai gostar. Mas se eu pisar no pé do Pacheco, eu garanto que o Pacheco não vai me morder. Ele vai dizer, olha, no mínimo ele vai dizer assim, Marie, você pode tirar o seu pé de baixo, de cima do meu? Isso já mostra a questão da lógica. O agir e não o reagir. Então, nesse capítulo em específico, ele vai trabalhando que das metas que nós deveríamos ter para a nossa vida era sermos mais gente do que bicho. Eu fiquei pensando, nossa, que meta, hein? Acho que para 2023 eu vou tentar ser mais gente, menos bicho. Ou seja, agir mais, reagir menos, né? Por isso que Jesus tanto falava do vigiai e orai. Porque como nós temos ainda muito instinto dentro de nós, a nossa primeira reação é reagir. Mas se a gente vigia, ora, espera, a gente consegue dar uma resposta com mais sabedoria, mais sensata, mais coerente com a mensagem que a gente está tentando colocar dentro do coração. Mas, na época de Jesus, quando as estrelas brilharam no céu, no momento do nascimento de Jesus, 3 reis magos, conta, né, as histórias, fizeram um longo percurso, saíram da onde estavam, viajaram horas para chegar lá e oferecer a Jesus os seus presentes. Então eu gostaria de saber, agora, dia 24, vai ser de noite de Natal. As estrelas vão estar brilhando. O que será que nós vamos fazer para caminhar até Jesus e oferecer algo a Ele? O que nós precisamos de mais estímulo do que toda a mensagem que Ele deixou para nós até os momentos de hoje? Diferente de épocas remotas, nós temos hoje o Espiritismo, que é o cristianismo redivivo. É o cristianismo colocado para todos, de forma explícita, mensagens de todos os tipos, livros finos, grossos, livros fáceis, mais difíceis, para que a gente tenha a condição de alcançar essa mensagem. Mas o caminho da mensagem para o coração é pessoal, intransferível. E é uma coisa que nós temos que fazer com propósito. Então eu convido a todos vocês que nesse Natal, quando estivermos diante da ceia com os nossos familiares, que lembremos de orar, de pedir que nós possamos encontrar dentro de nós a coragem, a capacidade de sairmos da nossa acomodação para procurarmos a mensagem de Jesus, para que ela possa vir ao nosso encontro e entrar dentro da nossa intimidade, fazendo com que hajamos mais e reajamos menos. Por isso eu gostaria de trazer algumas passagens de Pedro. Pedro, o apóstolo, ele passou por vários momentos.
Ele, como todos nós, foi uma criança espiritual. No início, ele não compreendia Jesus. Ele amava Jesus, mas ele não compreendia, em essência, as palavras de Jesus. Quando, na noite da sua negação, quando Jesus, antes de ser preso, fez aquela ceia, a última ceia, com todos os discípulos, e comentou, eu até gostaria de ler, ele falou assim, ó, aproxima-se a hora do meu derradeiro testemunho. Sei por antecipação que todos vós estareis dispersados nesse instante supremo. É natural, porquanto ainda não estáis preparados, senão para aprender. Antes, porém, quero deixar-vos um novo mandamento, o de amar-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. E que vocês sejam reconhecidos, não pelos poderes espirituais, mas pelas vestes que envergueis na vida, pela humildade que deverá ornar as vossas almas, pela boa disposição no sacrifício próprio. Olha a humildade, a chave, voltando aqui, de todas as virtudes. Nesse momento, Pedro, atônito, disse, Senhor, quo vadis Domini? Para onde ides, Senhor? E daí Jesus diz, muito serenamente, que para onde ele ia, Pedro ainda não estava preparado para acompanhá-lo. Pedro fica extremamente ofendido. Nessa hora, ele se volta contra Jesus e diz, mas Senhor, por quem me tomas? Seria capaz de dar a vida pelo Senhor. Mas Jesus, muito tranquilo, diz, ainda esta noite, o galo não cantará sem que terás me negado 3 vezes. Ah, mas Pedro ficou assim, estarrecido com aquilo. E Jesus então explicou, Pedro, o homem é muito mais frágil do que mau. De fato, depois que Jesus foi preso, Pedro, ficou ali aos arredores, era como se fosse uma praça e tinham lá a prisão, com as pessoas presas. Então alguém aproximou-se e perguntou de chofre. Ah, é você quem segue aquele homem, não é? E imediatamente ele respondeu, claro que não. Ele respondeu e já, ai meu Deus. Em seguida, alguns passos mais à frente, uma segunda pessoa pergunta, mas eu acho que eu vi você lá no horto com esse homem. Imagina, nunca. E mais alguns minutos, pela terceira vez ele nega. Ele sentiu uma dor tão grande, conta o espírito Humberto de Campos, que ele olhou para a cela e viu Jesus olhando para ele, sem recriminá-lo, apenas olhando. Ele sentiu uma dor tão grande que ele saiu, foi até os muros da cidade, porque as cidades eram muradas, e do lado de fora, diz que ele se ajoelhou e chorou pedindo desculpas. Ele que disse que era capaz de dar a vida por Jesus, naquele momento negou. Nesse momento em que ele chorava, ele lembrou do que Jesus havia dito. Pedro, Pedro, o homem é muito mais frágil do que mau. Era a infância espiritual. Depois que Jesus foi crucificado, Pedro estava no seu barco, voltando às atividades da pescaria, porque ele havia praticamente abandonado no tempo, que ele seguira Jesus, pescava muito pouco, e voltando para suas atividades, estava ele no barco e desde a noite anterior jogava a rede e nada de peixe. Até o momento que ele escutou uma voz que ele sabia que era Jesus. Pedro, joga a tua rede para o lado direito do barco. E ele jogou, e na hora que ele veio cheio de peixes.
Ele então colocou aqueles peixes dentro do barco e foi rápido para a margem. Ele via que tinha alguém lá na margem. E chegando lá, quem era? Jesus. Ele estava vendo Jesus. Chegaram mais alguns outros discípulos com suas barcas. E ele então senta-se, embevecido a olhar Jesus. E Jesus diz: Pedro, tu me amas? Pedro fica atônito. Senhor, é claro que eu lhe amo. Apacenta meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Meu Deus, eu acabei de falar que Senhor, eu lhe amo. Apacenta as minhas ovelhas. As lágrimas já estavam nos olhos, a ansiedade, o coração acelerado. Oh, meu Deus, será possível que ele não sente que eu amo? Terceira vez, Pedro, tu me amas? Senhor, eu lhe amo. Eu lhe amo, Senhor. As lágrimas escorrendo. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus queria ter a certeza de que Pedro havia crescido, de que naquele momento, 3 vezes ele perguntou, 3 vezes ele negou. Ele queria ter certeza que Pedro amava mais a ele do que a ele, Pedro, pessoa. Quem ele amava mais? A Jesus ou a ele mesmo? Mas há outro momento também de Pedro. Quando ele está preso, né? Antes de ser preso, ele estava visitando Roma. Ele queria muito conhecer Roma. Havia escrito uma carta para Paulo de Tarso, falando da vontade que ele tinha de conhecer Roma e os trabalhos que Paulo fazia lá. Paulo, que ia sair em viagem, aguardou então que Pedro chegasse, apresentou os trabalhos, ficaram juntos, conversaram bastante, e quando Paulo seguiu viagem, deixou Pedro à frente da igreja. E Pedro então continuou os trabalhos. Passado alguns meses, João veio a Roma e durante as suas pregações foi preso por Tigelino, o chefe de polícia do imperador. Pedro era um homem muito simples, galileu, não tinha um relacionamento farto. Mais do que rápido, ele escreveu para Paulo. Paulo era cidadão romano, havia sido trabalhado no Sinédrio, conhecia muitas pessoas. Então ele pediu que Paulo retornasse para Roma para que ele tentasse com os seus conhecidos fazer com que João fosse solto. E Paulo então retornou e, falando com uma das concubinas de Nero, conseguiu que ela libertasse João. João então voltou para Éfeso para suas pregações e Paulo retornou à sua viagem. Passado alguns meses, quem é preso? Pedro, na casa do caminho. E vai ser levado para a cadeia de Roma. A cadeia do Aventino era uma das cadeias mais perigosas que existia. Ela ficava no sopé da montanha do Aventino, encravada na pedra. O único acesso que se tinha por ela era por uma escada que era feita, escavada na pedra, para se ter acesso às cadeias lá embaixo. Pedro estava com 80 anos. Foi levado para aquela escada e preso à parede, numa cadeia, né, no pulso, e uma outra cadeia presa no pé. Não tinha lugar quase para se sentar. Sentava no chão. E passado, né, o primeiro dia, ele que estava ali começou a fazer uma prece em voz alta. E todos os presos ali no ambiente levantaram seus ouvidos, né, para ver o que estava acontecendo. E Pedro então dizia: amigos, cantemos, oremos, porque Jesus vai nos salvar. E as pessoas no início ficaram meio assim,
Mas daí um começou a cantar, outro começou a seguir a oração. Quando vi, começou todo mundo a cantar aquela cantoria, né, na cadeia. E os dias foram passando e Pedro continuava. Amigos, cantemos, oremos, porque Jesus vai nos salvar. As barbas já estavam ficando crescidas. Ele tinha que sentar no mesmo local onde ele colocava seus dejetos. Imagine o ar fétido, onde uma linfa de água escorria por aquela pedra, molhava o chão. Então, a parte pulmonar já estava comprometida, ele estava com tosse, aquele ambiente ruim, sem banho, sem nada. Passaram-se 2 meses e ele continuava. Amigos, cantemos! Ninguém cantava mais com ele. Ninguém orava mais com ele. Ninguém mais acreditava que Jesus iria salvá-los. 3º mês, ele escuta que a cadeia está sendo aberta. Como é escuro lá dentro, ele só tinha uma claraboia onde tinha a escada, ele viu rapidamente a pessoa que estava descendo na hora que passou para aquele momento de luz. Viu que era um homem alto e que foi colocado na cadeia ao lado da dele. A dele tinha morrido na semana anterior, o prisioneiro que estava ali do lado. Ele então, com ânimo novo, diz: meu irmão, você que enxerga, acredita que Jesus Cristo irá nos salvar? Nem teve tempo de terminar, o outro já deu um bufete na cara dele, começou a sangrar o lábio, ele ficou quieto. Passou-se mais 15 dias. Ele escuta de novo que a cadeia está sendo aberta. Só que é noite, então ele não consegue ver quem desce. Percebe que a pessoa é colocada na cadeia em frente à sua. Ele sabia, por experiência, que se ele fosse esticar seu braço e a pessoa do outro lado viesse para frente e esticasse o braço, conseguiam tocar as mãos. Então, quando a pessoa foi colocada e o guarda subiu, ele disse: Você que acaba de chegar, acredita que Jesus irá nos salvar? Aquela voz: Pedro? És tu, Pedro? Paulo, és tu, Paulo? Que alegria! Os dois esticam os braços, apertam os dedos. Que alegria, Paulo, é você, Paulo! Aí começam a conversar. Paulo conta das viagens, conta de tudo que tem acontecido, das situações lá de fora. Todos os prisioneiros, ouvidos atentos, todos começam a participar, uma alegria. E tamanha era a alegria naquela cadeia, a algazarra, os cantos, as orações, que no dia seguinte o guarda desce e fala: mas escuta aqui, o que está acontecendo? Paulo, por que você está fazendo tanto barulho? Você está preso aqui. Se você acha que esse mestre teu vai lhe salvar, me diga quando, porque até agora você está aqui preso. E ele fala: olha, eu estou preso aqui na cadeia, mas livre de coração. Você está aí fora, tão prisioneiro quanto eu. Só que você está ali de fora sem estar com uma cadeia nas mãos. Mas eu estou livre de coração. E assim eles cantam e tal. E tamanha é a eloquência, porque Paulo era conhecido justamente por ser uma pessoa muito envolvente, falava muito bem, muito eloquente. Então o guarda se convence, vai ser cristão. Ele desce e fala para Pedro: vou libertar vocês. Está decidido. Hoje à noite, quando tudo se acalmar, eu vou descer, vou soltá-los e vou trazer um bordão, né, como se fosse uma vara para apoiar. Vou trazer pães, água, um alforge, para que vocês possam ir em liberdade. Chegada a noite, ele desce, solta as cadeias de Pedro. Quando ele vai soltar as de Paulo, Paulo diz: eu não vou. Como assim, Paulo?
Por favor, se alguém tem que morrer, sejamos nós os últimos. Porque, afinal de contas, nós estamos levando a mensagem de Jesus. Não, Pedro, eu não vou. Mas se você quiser ir, vá, Pedro. Mas, Paulo, eu não vou, Pedro. Se alguém tem que dar exemplo, sejamos nós os últimos. Pedro, então, nem tem muito tempo para pensar, porque o guarda começa a empurrá-lo, vamos, por causa do horário, vai chegar alguém, vai vir o guarda. Aí ele sobe aquela escada com dificuldade, chegando lá em cima, ele pega aquele alforje, né, o pão, o bordão, e começa a caminhar, se afastando da cidade, se afastando, aquela madrugada, né, aquela brisa, né, vindo fria, até fazia bem porque estava com o pulmão tão carregado. Quando chegou na metade do caminho, quando o dia estava começando a amanhecer, ele viu que um homem vinha no sentido contrário. E ele pensou, meu Deus, quem é o louco que nem eu, que está nessa hora aqui sozinho caminhando? E ele foi indo. E à medida que aquele homem chegar, as vestes devoradas pelo vento, os cabelos partidos ao meio, a moda nazarena, né, indo no ar, meu Deus, será Ioshua? Será Jesus? Então ele aperta o passo. E quanto mais aquele homem se aproxima, e ele se aproxima, ele diz, é Jesus. Mas na hora que era para eles quase se encontrarem, Jesus vai para o outro lado. Então ele grita, Senhor, Senhor, solta o bordão, solta o alforje, sai correndo, mancando, Senhor, Senhor, pega nas vestes, covades domini. Para onde ide, Senhor? Pedro, eu vou para Roma. Eu já fui morto e crucificado lá. Mas se preciso for, serei novamente. Eu estou indo para lá. Aí Pedro diz, Senhor, em lágrimas, deixa-me ir contigo. Aí Jesus começa a caminhar e se esvai. Pedro volta, pega o alforje, pega o bordão e volta. Quando chega no final da noite, ele chega na prisão e se entrega para o guarda que está de plantão. E grita lá na escada, Paulo, Paulo, agora eu entendo, Paulo. Se alguém tem que morrer, sejamos nós os primeiros. Naquela noite, aqueles 2 prisioneiros saíram para ter a morte. Paulo, como era cidadão romano, tinha direito a morrer pelo fio da espada. Pedro era galileu, homem simples, tinha que morrer pela cruz. Eles então vão até um determinado caminho, momento do caminho, Paulo segue com um grupo da centúria para um lado e Pedro vai para o outro. E à medida que Pedro ia se aproximando do local do seu suplício, um dos guardas, Artório Aniceto, que estava ao lado e que acompanhou todo o momento que ele esteve preso, começou a caçoar de Pedro. Pois então, velho bruxo, cadê o seu mestre que iria lhe salvar? Onde está aquele mestre maravilhoso que ia salvar a todos vocês? E assim ele foi, caçoando e falando e enchendo os ouvidos de Pedro até a hora que eles chegaram na cruz. Quando Pedro foi amarrado na cruz, porque não foi com cravos, foi com cordas, que foram levantar, ele disse, não, por favor, eu não tenho o direito de morrer como meu mestre. Coloquem a minha cruz de ponta cabeça. Aí a centúria perguntou, podemos? Podem. Colocaram ele de ponta cabeça. E Pedro ficou lá de ponta cabeça. E Sertório Aniceto dizia, morre desgraçado que eu quero ir para casa. Eu quero ir para minha casa. E como ele não morria já, octogenário, debilitado, imagina, ele estava com a saúde debilitadíssima. Ele pegou de um calhau, de uma pedra bem pontiaguda e jogou. Bateu na cabeça de Pedro. Alguns minutos depois, Pedro se viu ao lado do corpo. Corpo ali, de ponta cabeça, pingando sangue, e ele do lado.
olhou o céu, que linda noite estrelada. Era uma noite linda em Roma. Ele olhou que uma estrela se aproximava. Que estranho! Aquela estrela veio rápido. E quando chegou ao lado dele, quem era? Jesus. Jesus abraçou Pedro e disse: Pedro, você atingiu a maioridade espiritual. Você provou por todos esses momentos a humildade. Por isso, eu convido você a ir comigo para descansar. E eles foram, então, desculpa, foram, para o local onde Pedro poderia descansar. Passado alguns dias, Jesus disse: Pedro, aproveita, descansa, se refaz, porque eu vou voltar lá para a terra. Eu tenho muito trabalho a fazer. Mestre, posso ir contigo? Pode, Pedro. E quando eles chegam lá nas catacumbas, onde os cristãos reunidos estão lá orando para falar de Jesus, Pedro sente um cutuque assim no ombro. Era Jesus que diz: Pedro, aguça os ouvidos. Ele então presta atenção e ele escuta alguém chorando, falando do nome dele. Aí ele vai até essa pessoa. Quem é? Sertório Aniceto, o guarda que jogou o calhau, que queria ir para casa mais cedo. E Sertório estava sentado com o netinho nos braços, chorando. Pedro, agora eu entendo. Por favor, salve meu neto. Pedro, então, faz um passe. Naquele momento, a febre do menino vai diminuindo, diminuindo, e o menino acorda, dá um sorriso para o vô. Sertório Aniceto chora. Chora. E Pedro também, porque naquele momento ele compreendeu a magia do amor. Muito obrigada, senhores. O nosso agradecimento a Marie pela emocionante palestra essa noite. O tema não podia ter sido mais feliz, né? Exatamente a essa altura e com a tua sensibilidade, muito emocionante. Muito obrigado. A direção da casa pede que avisemos que o trabalho de palestra e o plantão de passe não vai sofrer interrupção agora nesses dias. Então, às quartas-feiras haverá palestra e aos sábados, das 17h30 às 18h30, haverá o plantão de passes. Certo, presidente? Vamos encerrar essa primeira parte dos nossos trabalhos. Em seguida, passaremos aos passes, lembrando e pedindo que quem for tomar o passe, por favor, aguarde sentado, que serão chamados para a gente organizar essa atividade da melhor maneira possível. Queremos agradecer a presença de todos, agradecer ao Mestre Jesus pela oportunidade de aqui estarmos, Senhor, para convivermos desse momento emocionante e relembrar as peripécias que a história registra quando da passagem do Mestre entre nós. Relembrar a maior injustiça que a humanidade tem registro. E relembrar, uma vez mais, a mensagem maravilhosa que Jesus nos trouxe e que há 2000 anos resiste a toda a sorte de combate e discussão negativa, permanecendo viva
para nos beneficiar, para nos orientar, para nos estimular ao trabalho, para que cada um de nós possa cumprir a sua parte, pelo amor ao próximo, pelos ensinamentos todos que Jesus nos deixou, nessa enciclopédia permanente de amor e de caridade, e até hoje está disponibilizada para nós a cada instante, de tal forma que trazemos dentro de nós, como nos ensina a doutrina espírita, essa lei divina em nossas consciências. Agradecemos a Jesus, agradecemos aos amigos espirituais, e que essa paz que ora experimentamos possa nos acompanhar no retorno aos nossos lares e permanecer entre nós ao longo dos nossos dias. Que assim seja.